Ok, vamos para mais um vídeo aqui do canal, Fernando Pacheco, hoje 6 de janeiro de 2025. Esse é o livro de hoje. É um livrinho, né? Um livreto bem pequenininho, mas um conteúdo, hein? É extraordinário. É os 4 pilares da psicanálise junguiana. O primeiro pilar que ele coloca é a individuação, o relacionamento analítico, sonhos e imaginação ativa. Hoje eu li só a individuação e peguei muita coisa. Eu já li alguns livros nessa área, mas o que esse autor aqui, que é o Murray, ele traz acho que é isso que pronuncia, ele traz uma abordagem assim que eu confesso que eu tinha visto de outra maneira, mas essa que ele traz realmente fez muito sentido também, porque ele traz de uma perspectiva da individuação, de uma analogia da seguinte maneira, que assim como o sol, ou seja, assim como amanhece, né, o sol vem e brilha, e ele vai até o meio-dia, do meio-dia ele começa a descer para o findar do dia, e logo após o pôr do sol, vem, é claro, o anoitecer. E ele faz uma comparação aqui, que quando nós estamos ainda no escuro, antes de amanhecer, é como se nós estivéssemos no útero materno. E depois que a luz vem é o nascimento. Nesse primeiro momento do nascimento, a gente vai crescer até ao ponto da idade ali adulta, né? E depois vai começar a descer até o pôr do sol, que é a morte. E é legal porque ele trata aqui essa fase da individuação de a perspectiva do pai, né? Ou seja, da atribuição do papel de cada um dos pais, né? E é o primeiro momento do útero materno até 12 anos, é uma fase da mãe, onde a mãe tem muita influência sobre o filho, né? E ali ela vai ter um papel fundamental na formação do caráter dele. Mas, mesmo assim, ele vai dividir depois, um pouco mais para frente, nas fases de ainda que a mãe tem até os 12, mas a partir dos 2 anos o pai já começa, né, o filho já começa a observar o pai, já começa a ter uma busca de referência no pai. Mas o primeiro momento ele é muito apegado à mãe, é o cordão umbilical, tudo é mamãe, tudo corre para mamãe, até com o pai, ainda que tenha um certo carinho, mas é diferente, por conta dessa individuação do primeiro momento ali, da relação com a mãe, né? E aí depois ele vai focar no pai. E aí depois, quando ele começa a focar no pai, ele vai buscar as referências paternas, né, do homem ali, da representação do homem. E nesse processo é fundamental que ele entenda o processo porque o pai sai para trabalhar, porque ele volta depois, então ele começa a buscar espelhamento no pai. E quando ele isso até é o que eu entendi até aqui, né? E aí depois ele vai crescer, aí a gente vai entrar nas outras fases, mas quando ele for adulto, ele vai buscar a forma dele se sobreviver no mundo, viver no mundo, né? Através do trabalho, através do que ele for fazer, se ele fez uma faculdade ou não, como que ele vai ser ativo na sociedade. Até depois ele buscar o caminho para o final da sua vida. Então, assim, do que ele coloca aqui, que eu gostei muito, né? Que é a questão do estágio, né? Do estágio da mãe e o estágio do pai. O estágio materno começa desde o útero materno, que eu falei agora há pouco, e segundo a tradição, por volta dessa idade, dos 12 anos, ocorre uma iniciação de idade adulta, que é agora a parte do estágio do pai, né? Do 12 anos de idade. Então, assim, se você quer entender, tem dúvidas sobre... É isso aqui que eu estou falando. Ele pega esse arco aqui, ó, que coloca do nascer do sol ao pôr do sol. E ele faz aqui, aí depois ele vai amplificar isso aqui no sentido, dar mais sentido ainda, quando ele coloca assim a divisão das fases. Cara, muito bom esse livro, apesar de ser tão pequenininho, mas tem muito conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, o próximo pilar vai ser a relação analítica. Até o próximo vídeo, abraço.